Olá! Na dica da vez, nós vamos ver como trabalhar com tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e como ocultar e exibir colunas no Excel. Apesar de eu ter vários vídeos sobre Excel no canal explicando funções específicas, eu percebi que as pessoas preferem que eu faça em formato de uma aula para que ela tenha uma sequência. Então esta será a aula 3. Se você não viu a aula 1 e 2, você pode clicar no link que está na descrição e vai ter todos os vídeos, inclusive a aula 1 e 2. Agora, se você chegou nesse vídeo só porque você tem interesse na tabela dinâmica e no gráfico dinâmico, você pode baixar essa tabela que a gente elaborou na aula 1 e 2 e continuar a partir daqui. Lembrando que eu quero que vocês entendam o que estão fazendo e não apenas repitam o que eu estou fazendo como um simples papagaio. É importante que vocês entendam tudo o que está sendo feito para que vocês possam aplicar isso em qualquer outra situação. Essa tabela que a gente fez na aula 1 e 2 é uma tabela muito simples, com poucos dados. Mas isso que a gente vai aprender hoje, vocês podem aplicar em fontes de dados com milhares ou milhões de dados. Então, por exemplo, você tem lá uma empresa com muitos funcionários, com muitos dados e etc. Você pode aplicar exatamente isso que a gente vai fazer nessa micro tabela, numa tabela grande que vai funcionar tudo da mesma forma. A gente vai utilizar essa tabela bem simples justamente para ficar mais fácil de vocês visualizarem e também vocês reproduzirem em casa. Bom, a nossa tabela já está apropriada para o que nós vamos fazer hoje. Mas se você for utilizar uma outra tabela, uma coisa que você precisa prestar atenção é se na parte de cima aqui você tem as legendas, né? Então, por exemplo, nome, sexo, turma, porque é daqui que a tabela dinâmica vai pegar as informações para saber quais são os campos. Então, ela só vai saber que João da Silva e Josué é um nome porque vai ter essa informação aqui em cima, senão ela não vai saber o que é. Também só vai saber que A1 e A2 são turmas porque vai ter essa informação aqui em cima. Então é importante que a sua tabela, se não tiver, que você coloque as informações aqui em cima do que se tratam os dados que estão na tabela. Outra coisa importante é que a sua tabela não tenha espaços vazios. Então, por exemplo, não tem aqui algum espaço sem nenhum dado ou dados faltando, como aqui. Pois caso contrário, vai dar problema na geração da outra tabela. Bom, dito isso, como a nossa tabela está toda correta, nós vamos gerar primeiro uma tabela dinâmica. Vocês logo vão ver para que serve e vão ver que é muito útil. Então nós vamos selecionar a nossa tabela. Como é que a gente faz isso? Tem várias formas. Tem um vídeo meu só sobre seleção que vocês podem ver aí no canal. Mas, em modo geral, você pode clicar na primeira célula, segurar e arrastar até a última. Essa é uma das formas mais simples. Outra forma é você clicar na primeira célula, aperta a tecla Shift e clica na última célula, também seleciona tudo. Mas, para esse exemplo, o ideal é que você use as seguintes teclas de atalho. Porque se você tiver uma tabela muito grande, vai ser difícil você ficar selecionando tudo dessa forma. Então você segura as duas teclas Ctrl e Shift juntas e aperta a setinha do teclado para o lado direito. Pronto, ele selecionou tudo até a direita. Mantenha a tecla Ctrl Shift apertada e aí você aperta a setinha do teclado para baixo. Pronto, ele vai selecionar toda a sua tabela. Então é bem rápido, ó. Vou mostrar novamente agora falando rápido, ó. Ctrl, Shift, setinha para a esquerda, setinha para baixo. Pronto, tudo selecionado. Agora nós vamos em Inserir, Tabela Dinâmica. Dá um clique aqui e aqui em intervalo você não vai preencher nada, porque ele já vai ter preenchido com os dados da sua tabela. Você poderia também preencher os dados aqui, né? Ó, de A2, tá vendo aqui? Ó, a tabela está começando em A2, depois ela vai até G15, então ó, G15. Mas você não precisa mexer em nada porque a tabela já está preenchida. Aqui embaixo nós temos criar em uma nova planilha ou criar numa planilha existente. Se eu quiser criar a tabela numa planilha existente, eu vou clicar aqui e vou selecionar a célula em que eu quero criar a tabela. Aí eu vou dar OK e ele vai criar a tabela dinâmica bem onde eu selecionei. Mas nesse caso eu quero criar em uma nova planilha, então vou clicar aqui.
Aqui embaixo a gente não vai marcar nada, mas isso aqui é se você tem várias tabelas, né, separadas, e aí você quer juntar essas tabelas todas em apenas uma base de dados. Então você marcaria essa opção e aí você vai criar uma tabela dinâmica que vai usar os dados de todas essas tabelas. Não é o nosso caso hoje, nós vamos ficar só com a nova planilha. Dá OK. E pronto, ó. Ele criou aqui planilha 2. A planilha 1 é aquela que nós temos lá de modelo e aqui a planilha 2 é a nova que ele criou. Vejam que aqui do lado, em campos da tabela dinâmica, ele botou todos aqueles dados que a gente tinha aqui em cima. Ó. Nome, sexo, turma 1, turma 2, média final, situação. Então estão todos aqui. Ó. A gente pode renomear essa planilha. Então vou clicar com o botão direito, renomear e vou botar assim, dinâmica. Para a gente lembrar que é aqui que está a tabela dinâmica. Pronto. Agora é muito simples criar a tabela dinâmica. É tudo uma questão de arrastar. Você não vai precisar mexer em nada. Primeiro a gente tem que saber sobre o que eu quero esta minha tabela. Eu quero uma tabela que vá refletir dados sobre as minhas turmas. Então eu vou pegar o turma e eu posso colocar em linhas ou colunas. Normalmente a gente coloca em linhas, mas vocês vão ver qual é a diferença de colunas mais para frente. Então vou arrastar aqui turma, clico, seguro, arrasto até linhas. Pronto, ó. Ele já criou aqui a 1 e a 2, certo? Bom, em valores, a gente vai colocar tudo que for número. Em geral, é tudo que for número. Vocês vão ver mais para frente que pode colocar outras coisas, mas em geral, em valores, a gente vai colocar o que tem número. Então, o que tinha número na nossa tabela? Nós temos a nota 1, a nota 2, a média final. Então, a gente pode colocar essas informações em valores. Ó. Então, eu vou arrastar aqui nota 1 para valores. E aí, ele vai criar aqui ó, a soma dos valores de nota 1. Certo? Porque a turma 1, ele vai pegar todos os valores que estão em turma 1 e vai criar a soma. Mas eu não quero a soma, eu quero a média dessa turma 1. Então, como é que eu faço? Eu clico e aí aqui eu vou em configurações do campo de valor. Aqui a gente vai ter várias opções. Ó. A gente vai ter soma. Se eu colocasse contagem, ele ia contar quantas notas tinha na turma 1, quantas notas tinha na turma 2. Temos a média, que é o que a gente quer. Temos máximo e mínimo, ele vai me mostrar, se eu colocasse máximo, ele ia colocar qual é a nota maior da turma 1, mínimo ele ia mostrar qual é a nota menor da turma 1 e da turma 2 e assim por diante. Então vamos colocar média, dá OK e pronto. Ó. A média da nota da turma 1 foi 7,85, a média da nota da turma 2, 7,34. Isso da nota 1. Então eu posso arrastar aqui, ó, nota 2, vou botar lá também. Ó, ele fez de novo a soma, então a gente vai lá e vai corrigir. Ó. Agora eu vou fazer rapidinho que vocês já entenderam. Ó. Clica nela, configurações, média, OK. Pronto. Agora eu quero a média final, boto lá também. Vou colocar aqui entre as duas para vocês verem como a gente faz. Ó. A média final ficou aqui entre as duas, mas eu não quero ela entre as duas, eu quero ela no final. Então como é que a gente faz? Ó? Vem aqui, clico nela. E aí a gente tem aqui, ó, ou mover para baixo, ou mover para cima. Eu posso também arrastar ela simplesmente, né? Aqui, ó, arrastar para cima, arrastar para baixo. Mas eu vou mostrar por aqui, porque se tiver muitos aqui, às vezes é difícil você ficar arrastando até o final, arrastando até o início. Então você clica e aqui você pode botar assim, ó, mover para o início, mover para o fim, ou simplesmente para cima ou para baixo. A gente quer ela no final, então eu vou mover para o fim. Pronto, ó, agora ela está aqui no final. E também eu preciso alterar ela, porque ela está somando, ó, soma da média final. Eu quero a média. Pronto, então nós já temos uma tabela aqui que me diz que a turma 1, na nota 1, teve média de 7,87, na nota 2 teve média de 6,96 e na média final, essa turma 1 teve a média de 7,41. A 2 teve essas médias e, no geral, as turmas tiveram média de 7,4269. Se a gente voltar lá, lembra que a gente já tinha construído de uma outra forma essa média aqui, ó? Pronto, ó. Ele arredondou para 7,43, mas é 7,4269. Se a gente quer diminuir esses números depois da vírgula, basta vir aqui, ó, e aí você pode aumentar ou diminuir os números depois da vírgula. Eu posso deixar só
dois números. Ele vai ficar com 7,43 igualzinho a gente colocou lá, certo? Aqui em cima, em página inicial, você aumenta ou diminui os números depois da vírgula. Bom, até aí não tem grandes coisas, né? A gente podia ter feito isso lá na nossa tabela. Mas a gente pode ir criando novos conjuntos aqui. Então, por exemplo, eu quero saber, dentro da turma 1, como é que foi a divisão entre meninos e meninas? Será que os meninos tiraram nota melhor? Será que as meninas tiraram nota melhor? Então eu pego aqui em sexo e eu vou arrastar aqui para baixo de turma. Então, ó, já vai aparecer aqui, ó, turma 1. As meninas tiraram 7,33 na primeira nota, 7 na segunda, média de 7,16. Os meninos, 8,2, 6,94 e a média final. Então eu vi que na primeira nota as meninas saíram pior, na segunda elas saíram melhor. Mas na média geral os meninos foram melhores nessa turma. Então eu posso ir arrastando, eu posso também inverter, ó. Eu posso arrastar esse sexo para cima e aí agora vai ficar como principal o sexo, então feminino e masculino, e as turmas ficam subdivididas aqui embaixo. Então você vai escolher se você quer dividir por turma, se quer dividir por sexo e quais são as subdivisões que você quer criar. Então eu quero criar por turma e quero as subdivisões por sexo. Se fosse numa empresa, você poderia criar lá, por exemplo, o setor, depois do setor, as profissões dentro daquele setor, depois dentro daquelas profissões, qual o salário de cada uma daqueles funcionários e assim por diante. Você ia criando vários níveis que você poderia ir destrinchando aqui. Bom, lembra que eu falei que aqui a gente podia colocar em linhas ou colunas. Então eu posso, por exemplo, arrastar aqui a turma para colunas. E aí, ó, ele vai dividir agora em colunas, né? Ao invés de ficar em linhas, ele vai ficar em colunas. Eu acho melhor em linhas, mas aí vai depender de como é que você quer construir a sua tabela. Tanto faz, você pode construir ela em linhas e aí ele vai construindo para baixo, colocando os dados para baixo, ou em colunas ele vai colocando os dados para a direita. Lembra que eu falei que os valores, normalmente a gente colocava questões de valor mesmo, né? Mas se eu quero saber, por exemplo, quantos alunos foram aprovados em cada uma dessas turmas e em cada um feminino e masculino. Então eu posso pegar essa situação, lembra que situação na nossa tabela era aprovado e reprovado. Não é um valor, é um dado escrito, aprovado e reprovado. A gente pode pegar ele e colocar aqui em valores. E aí ele vai fazer uma contagem, ó. Ele vai contar quantos tem aqui na turma 1 e na turma 2, mas ele está contando tudo. Ele está contando tanto os aprovados quanto os reprovados. Então a gente pode chamar isso aqui, ó, a gente pode vir aqui e mudar o nome para total de alunos. Ok? Então na turma 1 eu tenho um total de 8 alunos, sendo que 3 são do sexo feminino, 5 do sexo masculino. Na turma 2 eu tenho 5 alunos, 2 femininos, 2 masculinos. Então vamos botar ele lá para o final em total de alunos. Clicamos e vamos botar lá para o fim. Ó. Botei o total de alunos aqui. Sim, mas como é que eu vou saber então quantos foram aprovados e quantos foram reprovados? Aqui eu tenho o meu total. Eu poderia também colocar ele aqui nessa coluna, certo? Ó, veja o que iria acontecer. Vou colocar o total de alunos aqui em linhas. Ó, ele vai dividir o total de alunos entre aprovados e reprovados e colocando a média dos aprovados e dos reprovados, certo? Essa é uma forma que a gente pode fazer, colocar o total de alunos para essa coluna. Mas vamos voltar ao que estava para eu mostrar o filtro, que é esse outro campo que tem aqui. Vamos pegar situação e vamos botar em filtro. Ele vai abrir um campo aqui em cima, tá vendo? Situação. Então, na situação está tudo, ou seja, se eu clicar ali, ó, os aprovados e os reprovados. Então, eu posso olhar aqui, eu só quero os aprovados. Marco, dou OK e pronto. Ó. Na turma 1, houve 6 aprovados, 2 do sexo feminino, 4 do sexo masculino. E aqui são as médias desses que foram aprovados. Aqui é a mesma coisa na turma 2. E o total de aprovados
foram 9. Eu posso ir lá e olhar os reprovados. Clica só em reprovado e dá OK. Então, esses foram os reprovados. E eu posso olhar tudo. Então, quanto mais campos você tiver aqui, você pode ir montando. Eu quero colocar agora mais um dado aqui, quero colocar mais outro aqui, e ele vai criando esse filtro. Para você remover qualquer um desses valores, seja em qualquer um aqui nas colunas, nos valores, nos filtros, basta clicar nele e arrastar para fora. Você arrasta para cá e pronto, eu tirei o filtro lá de cima, tá vendo? Vou tirar agora aqui o total de alunos. Então venho aqui embaixo, ó, total de alunos e arrasto, tirei. Bom, a gente ainda pode mudar os nomes das tabelas, né? Então aqui, turmas, ok? Então média da nota 1, média da nota 1, média da nota 2 e média da média final. Agora a gente pode ainda formatar essa tabela, ó. Eu vou selecionar a tabela. Você vem aqui em cima, tá vendo que abriu duas abas novas aqui no seu Excel. Análise de tabela dinâmica e design. Em design, você pode vir aqui, ó, e vai ter várias tabelas. Ó. Se você passar o mouse em cima, vai ter vários modelos. Então vamos dizer que você gostou desse aqui. Clicou, ele vai aplicar. Ó. Ficou azulzinho aqui, azulzinho nas turmas e assim por diante. Você ainda pode colocar divisões. Ó. Tá vendo que a minha tabela está sem divisões de linhas? Eu posso voltar com as divisões na parte de linha, marcando aqui. Ou eu posso voltar com as divisões na parte de colunas, marcando aqui. Ó. Aí ele vai dividir as minhas colunas. Ou pode colocar as duas. Certo? Aí vai ficar como se fosse do Excel mesmo. Então, ó, vou tirar aqui e vou deixar dessa forma. E se você sem querer fechou essa parte aqui, ó. Ah, eu fechei, eu quero configurar minha tabela e não tem mais aquela parte para configurar. Como é que faz? Você vai vir aqui em análise de tabela dinâmica e você vai clicar em lista de campos. Se não estiver aparecendo aqui, ó, vai estar em mostrar. Aí você clica aqui em lista de campos. Ou você pode clicar com o botão direito e colocar mostrar lista de campos. Também é a mesma coisa. Pode ocultar ou mostrar a lista de campos. Bom, agora vamos criar um gráfico para essa tabela. A gente pode vir aqui em análise de tabela dinâmica e clicar em gráfico dinâmico. Sempre o gráfico dinâmico vai ter que ter uma tabela dinâmica. Se você não tiver a tabela dinâmica, ele vai criar a tabela dinâmica para você. Aqui a gente vai ter os modelos de gráfico, ó, pode ser de linha, de pizza, etc. A gente quer de colunas e aqui em cima você pode escolher vários tipos de gráficos de coluna. Vamos pegar o mais simplesinho aqui para ficar mais fácil de a gente fazer. Então, ó, dou OK e ele criou um gráfico. Eu posso arrastar clicando e arrastando aqui o gráfico. Vou chegar isso aqui mais para cá para vocês poderem ver melhor. Ó, vou arrastar o gráfico aqui. Uma coisa legal desses gráficos é que ele tem esse botãozinho de mais e menos. Então tá vendo aqui, ó, eu criei por turmas A1, A2, feminino e masculino. Se eu clicar em menos, ó, ele vai reconfigurar a tabela para ficar só as médias da turma A1 e A2 por nota e não mais por sexo. E aí se eu clicar no mais, volta. Se eu tivesse mais níveis nessa tabela, ele ia adaptando o gráfico para ficar com mais níveis ou diminuindo os níveis. Aqui ainda a gente poderia fazer a seleção. Eu quero só o sexo feminino. Dá OK. E ele cria o gráfico só feminino. Eu quero todos dois. Ele cria o gráfico para os dois. Depois que você tiver com o gráfico pronto e você quiser remover esses botões aqui, você vai vir aqui, ó, em gráfico dinâmico Analyze, certo? E aí você vai clicar em botões de campo. Ó. Se eu clicar, ele tira aqueles botões. Se eu clicar novamente, ele coloca os botões. Certo? Então, os botões é para você configurar o seu gráfico. Se você vai fazer uma apresentação para alguém, você na hora quer alterar o gráfico para ir vendo, você deixa os botões. Se você vai entregar um relatório, etc., você retira os botões. Mesma coisa, aqui os campos gráficos, certo? Se não estiver aparecendo aqui, ó, você pode clicar aqui em gráfico dinâmico, lista de campos. Ó.
E aqui no gráfico você pode configurar tudo como na tabela. Ó. Se eu quisesse colocar aqui a situação, ó, posso arrastar a situação para cá e aí ele já vai colocar aqui aprovado, reprovado, certo? Então se eu colocar os botões, agora eu tenho 3 níveis. Ó. Eu posso diminuir um nível, ver só a turma 1 e a 2, quem for aprovado e reprovado, e diminuir outro nível. Posso ainda arrastar aqui, ó, botar a situação para baixo, e aí vai mudar os níveis ali. Ó. Agora eu tenho turma 1 e a 2, o segundo nível vai ser o sexo, e o terceiro nível é que vai ser aprovado ou reprovado. Então você pode ir criando o gráfico do jeito que você quiser, assim como a tabela dinâmica. Bom, depois que o gráfico estiver da forma que você quiser, então vamos remover aqui os campos, e aí você quer entregar o relatório, né? Vamos dizer que você não queira essa tabela aqui do lado, certo? Como é que a gente pode fazer? Existem duas formas. A gente pode simplesmente clicar nela, vai aqui em análise de tabela, ações e mover tabela dinâmica. Eu posso mover ela para um lugar, então eu posso vir aqui para um outro ponto da minha planilha. Aqui, ó, vou botar ela aqui em M. Okay? Clico ali e dou OK. Pronto, ó, movi minha tabela para lá. Então meu gráfico eu posso arrastar e colocar aqui bem no início do meu relatório. E eu posso esconder essas células aqui. Ó. Clico aqui em cima, aperto o Shift, clico na outra coluna onde está a tabela e clico com o botão direito e ocultar. Pronto, eu ocultei aquelas colunas. Mesmo que eu altere esse gráfico aqui, não vai aparecer nada lá, certo? Estão ocultas. Se eu quiser voltar com essas colunas aqui, clico nas duas colunas que estão divididas. Então, ó, depois de L deveria vir M, mas não tem o M, então quer dizer que é aqui que está acontecendo as colunas ocultas. Então eu clico nas duas, clico com o botão direito e reexibir. Pronto, ele exibiu a minha tabela novamente. Outra forma é você clicar na tabela, ir em análise dinâmica de tabela, ações, e aí você move a tabela para uma nova planilha. Então ele vai criar uma outra planilha aqui, ó, e aí você vai chamar essa planilha, por exemplo, vou renomear ela, de dados. Então você pode ter o gráfico numa planilha e os dados estarem em outra planilha. Então quando eu mexer aqui nesse gráfico, ó, vou botar os botões de novo, ó, eu altero aqui os gráficos e os dados estão se alterando lá na outra planilha, mas eu não estou vendo os dados se alterarem lá na outra planilha. Eu fico apenas com o gráfico aqui nessa planilha. Eu acho que por hoje já tem bastante dados para vocês praticarem, então pratiquem bastante aí e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!